Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre planetas de provas e expiações e uma leve pinceladinha em planetas mundos regenerados. Bem, vocês sabem que nós vivemos aqui em um mundo de provas e expiações. O que viria a ser isso? Os mundos de provas e expiações são mundos destinados a conserto, mundos em que espíritos menos avançados, menos adiantados, menos evoluídos, um pouco mais ali distantes de Deus, são encaminhados, mas isso não é regra. Espíritos próximos a Deus também podem encarnar aqui, mas grosso modo, espíritos menos adiantados e por consequente também distantes, mais distantes de Deus, são encaminhados para se depurarem e, através dessa passagem nesse mundo, se aproximarem de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então a criatura, ela nasce simples e ignorante. Deus nunca planejou, né, que nós, seus filhos, produtos do seu amor, de sua imensurável, inexprimível criatividade, passássemos por situações de dor, por situações de agonia, por situações de sofrimento que aqui encarnados nessa dimensão passamos. Nunca foi o anseio dele. Por sorte, graças a Deus, a partir do momento que nós compreendemos a realidade e nos esforçamos, né, trabalhamos ali num regime de dedicação para internalizar, imprimir na nossa consciência humana a realidade do plano superior, aliás, a realidade que Deus o é, a inteligência divina o é, a gente não precisa mais passar por nada disso, porque ele nunca quis mesmo que a gente passasse por nada disso. Ué, mas por que se Deus não queria que sofrêssemos o que sofremos, por que sofremos o que sofremos? Ora, Deus cria todos os filhos simples e ignorantes, dá a cada um o livre-arbítrio, né, o exercício da sua escolha, que ele vai exercendo, e à medida que ele vai tomando mais consciência, mais isso se configura um arbítrio realmente, né? Essa realidade. E como Deus dá essa permissão para nós aqui encarnarmos, a gente fica livre, né, para seguirmos aquilo que nós entendemos como correto. Se não fosse assim, Deus seria um tirano, ele seria uma entidade que impõe a sua vontade. E não é isso que acontece. Existe a realidade que é ele, onde o que ele existe por si só. Quando nós somos encaminhados a mundos de provas e expiações pelo nosso desvirtuamento das coisas, na nossa ignorância, né? E Deus sim vai permitir para aprendizado, para que a gente tenha justamente essa autonomia. Quando todos esses processos ocorrem, Deus vai permitir que a gente faça determinadas escolhas menos felizes para que a gente possa aprender pela nossa própria vida que determinadas escolhas são menos felizes que outras, que determinadas escolhas nos aproximam dele, que é a realidade em ação, e outras escolhas nos distanciam dele, por consequente. Legal, muito bacana. Então, por que a criatura humana sofre? A criatura humana sofre justamente pela sua ignorância. Isso é uma passagem bíblica e isso está também em inúmeros livros espiritualistas sérios. À medida que a criatura, então, começa a ser esclarecida, o que é ser esclarecido? A entrar em afinidade com a luz, ela começa a receber a luz no seu seio, no seu íntimo. A luz, essa é uma lei da física, dissipa toda a treva. Então, apesar da criatura nascer simples e ignorante, ou seja, sem esses conhecimentos todos ativados em si, né, o conhecimento existe na criatura em estado de potencialidade,
está ali adormecido, mas a criatura, através dos seus esforços, através do seu empenho, fará emergir aquilo que está dentro dela, porque veja, se somos parte atuante, viva da fonte criadora, não somos a fonte, somos parte dela, ela é ela, nós somos nós, mas viemos dela, e se ela é tudo que há e tudo que existe, toda essa coisa bonita, então, mesmo que quando ela nos extrai, quando ela nos extrai de si mesma, né, a fonte nos extrai de si mesma e nos concebe ali uma individualidade, estão acompanhando o raciocínio, a gente está nessa ignorância, nesse desconhecimento do que somos e de onde viemos, certo? Mas aquilo está impresso em nós, porque a gente veio dela. Deu para entender mais ou menos? Mas isso está adormecido para que a criatura, através das suas buscas, através do seu livre caminhar, possa ativar essas faculdades. Até porque também todos nós podemos igualmente, mas no exercício da nossa individualidade, a gente começa a escolher quais são os traços em nós que a gente tem mais afinidade, quais são os traços dessa realidade que mais se afinizam conosco. É claro, quando falamos de seres evoluídos, espíritos angélicos, arcangélicos, tudo isso, essa coisa toda bonita, a gente percebe uma determinada, uma base comum, né? Eles são prioritariamente, né? Possuem uma inteligência, um arcabouço mental, intelectual e científico estrondoso e uma elevação moral também estrondosa. Existe uma base comum, mas cada um ali possui a sua individualidade, né? Cada um ali manifesta a sua particularidade divina, manifesta o seu divino, né? Manifesta o seu divino de maneira individual. Deu para alcançar mais ou menos? Então todos são divinos, todos já adquiriram essa consciência crística, essa consciência divina individualizada, tudo isso muito bonito, só que cada um vai manifestar esse divino do seu jeitinho, do seu jeito particular de ser. E esse jeito particular de ser é moldado, é constituído, é criado a partir das escolhas de cada um. Ora, escutei uma música, me afinizei. Deixa eu entrar nesse ambiente. O que é a música? E aí você vai sendo absorvido pelo universo da música. Mas existem outros que vão ali se afinizando com o universo da herbologia. A questão toda das plantas, aquela coisa toda bonita da terra. E ele vai se afeiçoando com aquilo. A música está na terra, sim, como a terra também está na música. Mas a música é a música, a terra é a terra. Mas no fim tudo é a mesma coisa. Só que esse foi se especializar nessa raizinha. Esse outro foi se especializar naquela outra raizinha. O outro vai se especializar na questão da mente. A mente tem onda, tem música, tem terra, tem a selva. Então um tá dentro do outro, o outro tá dentro do um. Mas um é um e o outro é o outro. Mas no final todos são a mesma coisa. Olha que coisa interessante. São e não são. Certo? Então, o que acontece? Essa questão da evolução e da ignorância. Se existisse algum componente nas criaturas que levasse a criatura a se inclinar mais para o caminho do bem ou mais para o caminho do mal, a gente está falando que essa criatura não tem o seu arbítrio. A gente está falando então que existe uma destinação para a criatura. A gente estaria ferindo um princípio básico da fonte, que é que a fonte é puro amor e que por ela ser puro amor e amar a todos igualmente, ela não pode ter preferidos. Então, se ela criasse, como muitos acreditam, seres que desde a sua origem tivessem uma inclinação mais ao mal e outros seres que tivessem uma inclinação mais ao bem, a gente estaria fingindo uma premissa básica que é a da justiça e a da misericórdia, né? Porque, como Deus poderia criar filhos, um inclinado para o bem, outros inclinados para o mal, tendo a consciência do caminho, do destino que cada caminho leva? Ora, como eu posso fazer o José inclinado ao mal, sabendo que o mal leva à desgraça?
Porque o mal leva à ilusão, o mal leva à mentira, o mal leva à dor, o mal leva ao esquecimento de quem somos, o mal leva à adoração de bezerros de ouro, o mal leva à imbecilidade, à idiotia. Ora, José nasceu com essa inclinação, estranho. Mário não. Mário nasceu com todas as virtudes, né? Com uma inclinação maior, com a potencialidade ao bem já ativada, ou seja, já não está nem em estado potencial, já está manifestado. Então, o Márcio é mais perto de Deus. Assim, Márcio vai gozar de uma vida alegre e José não, porque Deus quis. Muitas pessoas acreditam nisso, pensam que isso é coerente. Muitas pessoas acreditam que isso faz sentido, mas sabe, não faz. Não faz porque qualquer criatura, qualquer pessoa que assuma como premissa que Deus é soberanamente bom e justo, não pode conceber que ele criaria determinados seres inclinados ao bem e determinados seres inclinados ao mal. Não faria sentido. Então nascemos todos simples e ignorantes. E à medida do nosso querer, no exercício do nosso querer, no exercício da nossa inteligência, da nossa razão, que a gente vai aprendendo, vivendo mesmo, a gente começa a decidir o caminho que eu quero seguir. Ah, então me afinizei, vi uma coisa estranha, uma coisa de um baixo teor moral. Me despertou curiosidade, vou ali ver. Achei interessante, vou fazer. Isso é você que está querendo fazer. É claro que na ignorância da criatura existe também, justamente por ela ser ignorante, ela desconhece determinados fenômenos e determinadas circunstâncias. Na ignorância da criatura humana, ela, por exemplo, desconhece que existe um mundo invisível que atua sobre o mundo físico. Ela desconhece que muitas dessas curiosidades, que muitos desses interesses, que muitos desses anseios estão sendo incitados nela. Então ela não tem essa noção. A questão é que, tudo bem, estou na ignorância. O espírito aqui equivocado, o irmão menos adiantado, está falando, vai lá, José, vai lá, faça aquilo ali também. O José pode até ir. Só que a questão é o José começar a estabelecer afinidade com isso. Porque para a gente aprender que está errado, muitas vezes a gente vai ter que errar. A gente vai ter que ter contato, às vezes, com a realidade, muitas vezes, menos elevada, menos depurada. A questão é aquilo começar a fazer sentido para mim. A questão é aquilo me gerar um mal-estar e por alguma questão alheia a mim, e que na verdade é alheia a mim, mas não é também, aquilo começar a fazer sentido. Por exemplo, poxa, tô aqui com os meus amigões, né? Vou chapar o coco de cachaça, vou vomitar em todo mundo, vou arrancar a roupa no meio da festa, vou ficar pelado, acordo no meio de uma praça nu, totalmente inconsciente de onde que eu tô, louco, totalmente doidão da cabeça, percebo que estou despido, volto para casa chocado, todo vomitado, falo, gente, o que me deu? Aí, no dia seguinte eu falo, vou de novo, isso é estranho. Porque todo o contexto em que eu acordei, todo o contexto que precedeu esse estado de insalubridade que eu me encontrei quando despertei, todo esse contexto é esquisito. Todo esse contexto gerou um mal-estar. Todo esse contexto feriu, inclusive, não sei se dignidade é a palavra mais correta, mas assim, faltou com respeito às outras pessoas que me viram na praça de um jeito totalmente insalubre, de um jeito totalmente não bacana. E aí eu acho isso bacana, e aí eu começo a me afinizar com esse tipo de realidade, eu começo a achar legal. Então não me fez bem. Acordo com dor de cabeça, acordo vomitado, acordo mal cheiroso, fedido de fato, acordo mal, cambaleando, exposto. Mas aí eu vejo
que alguns dos meus amigos ou dos meus colegas acharam legal. E aí, às vezes não é nem que eu gostei daquilo, mas eu achei bacana ter sido bem visto pelas outras pessoas, e aí eu começo a fazer aquilo para despertar de novo essa aprovação desse grupo. É um exemplo, né? Um exemplo mais assim, mais porquinho, mas é para a gente entender. Então veja, a criatura humana, ela é livre para escolher e livre inclusive para experienciar, para experimentar determinadas coisas. Só que nem tudo a gente deve experimentar. E se a gente experimentou pelo exercício do nosso livre-arbítrio, a gente tem que refletir muito bem a natureza daquilo que eu experimentei. Porque às vezes a gente experimenta coisas que não são legais, tudo bem, isso faz parte da vida. A questão é aquilo virar uma rotina. A questão é eu saber que a natureza daquela experiência não é boa. Como eu sei se não é bom? Eu sei que não é bom porque não me fez bem. Simples assim. Eu sei que não é bom porque me colocou em um estado em um estado alterado, não positivo, em um estado alterado de consciência, mas um estado alterado de consciência degenerado, que me fez ter atitudes menos evolvidas, que me fez ter um comportamento que feriu não a moral, mas que feriu as determinadas pessoas na sua intimidade, me expus de determinada forma que agrediu os outros. Dá para compreender mais ou menos isso? Então veja, então não existe um componente na mente, no coração do espírito que faz ele procurar aquilo ou aquilo outro. O que existe é a liberdade do espírito para escolher aquilo ou aquilo outro e o plano invisível da consciência, que nem todo mundo é consciente, que vai atiçando no espírito, vai induzindo no espírito determinadas, vai acentuando o que já existe. Então você veja, no exemplo que eu dei, eu disse, às vezes José nem achou bacana ter acordado vomitado no meio da praça parecendo um louco. Às vezes ele não achou legal isso. Às vezes ele não achou isso bacana. No entanto, aqui o invisível, falando na consciência de José, sem que ele tenha essa consciência de que existe algo ali a ele, o incitando naquele caminho, diz, pô, você não gostou, mas olha só, tá todo mundo te aplaudindo. Olha só que legal, faz de novo. Olha só que legal, você está sendo visto, você está sendo querido, você está sendo considerado, você está sendo estimado. Vamos fazer de novo na próxima semana. Na próxima semana você vai fazer um show até maior. Às vezes a gente não é consciente disso. Então, de maneira simplificada, para resumir bem, todos nascemos simples e ignorantes. Ou seja, essa simplicidade, a gente nasceu com todas essas faculdades divinas a serem depuradas. A gente nasce no desconhecimento que tudo isso existe. Todo esse potencial mental e emocional existe. E à medida da vida, e à medida das encarnações, e à medida da existência, a gente vai se conscientizando que podemos mais e cada vez mais, inclusive no contato com o outro. Inclusive, quando nos deparamos com outras pessoas que têm esses potenciais jamais lapidados. Então, temos todos o mesmo potencial para tudo, mas acontece que pelo exercício da nossa escolha, a gente decide aprimorar mais umas coisas que outras. É isso que acontece, é o exercício da individualidade. Claro que eu posso aprender, me tornar uma grande musicista se eu quiser, mesmo que eu não tenha afinidade nenhuma com isso. Eu não tenho hoje. Mas se eu decidir que isso vai ser algo que eu quero, eu posso começar a me afinizar de determinada forma com essa realidade da música, eu posso começar a incorporar na minha consciência inúmeras inúmeras consciências relacionadas também à música, inclusive com mundos, inclusive com seres que também trabalham com a música, posso começar a me incorporar de tal maneira com essas realidades que aquilo vai começar a ser algo que é natural para mim. Mesmo que hoje eu tenha nascido totalmente avesso a isso, não sei tocar um nada, não tenho coordenação motora para coisa alguma.
tudo então que existe de virtude a gente pode perseguir. Tudo então que a gente observa no nosso irmão, que a gente acha, pô, que coisa sensacional, que coisa extraordinária, eu quero ser assim também. A gente pode perseguir essas virtudes. A questão é que mesmo que eu persiga essas virtudes, eu sou um, o ciclaninho é outro, os caminhos que eu seguirei não serão os mesmos que os ciclaninhos, e as conexões que eu terei com essa consciência e com essa realidade será diferente. Porque existe a individualidade. Mesmo que eu comece hoje, ciclaninho, você entende? Cada um é um e cada um vai acabar tendo uma leitura daquilo. E cada consciência que a gente incorpora, mas essa consciência, ela vai se... Como eu posso colocar? Essas consciências que a gente vai incorporando em nós, seja a inteligência, seja o emocional, seja aquilo que a gente vivencia propriamente dito, seja o discurso, seja a verdade, seja o conhecimento que a gente incorpora, ela vai se tornando um conosco e a gente vai se tornando um com ela. E ela vai respondendo a todo o histórico do ser. Tem um filme da Netflix que eu estava assistindo ontem, eu ainda não acabei, que chama Atlas, que fala sobre as IAs, que falam sobre as inteligências artificiais e fala sobre o mecanismo de conexão que tinha... Ai, qual que era o nome? Era uma ligação neural que acontecia aqui, ó, pelo lóbulo aqui atrás da orelha, que estabelecia uma conexão integrada de um para o outro. Então, tanto a IA agia sobre o ser, quanto o ser agia sobre a IA, e eles se tornavam um ser, uma entidade integrada. É mais ou menos isso que acontece com a questão do nosso corpo, e é mais ou menos isso que acontece quando a gente fala da consciência, entende? Essas consciências vivas. Poxa, me abrir para a consciência. É interessante. Esse filme traz, é claro, não vamos levar tudo ao pé da letra, mas esse filme, se vocês pararem para assistir atentos e abertos a esse entendimento, vocês vão perceber que ele ilustra bastante essa questão. Porque a IA em si, dentro do que o filme trazia, ela era uma consciência artificial tecnológica, mas a gente poderia entender também como uma consciência viva, uma energia, como um amontoado de códigos e vibrações que incorporei em mim. E essa consciência nova, ela vai interagir a partir do que esse ser já é. Então ela vai me potencializar a partir do que eu já sou. Deu para entender? Então, poxa, até aqui eu trabalhei, ativei muito, eu me desenvolvi muito na medicina. Poxa, vou incorporar um conhecimento de música. É claro, eu vou incorporar um conhecimento de música em aspas, diferente mais ou menos. Mas, a partir do momento que essa consciência eu começo a incorporá-la em mim, ela vai reagir em cima daquilo que já existe também. Ela vai trazer todo o seu novo. Ela vai trazer todo o seu potencial. Ela trará todo o seu potencial, todo o seu novo. Mas ela estará interagindo também, e muito do que eu vou compreender também, a partir daquilo que eu já conheço. Que é bom e pode não ser tão bom. Tem uma passagem no livro dos Espíritos, eu não vou lembrar a lição propriamente dita, mas que os Espíritos falam assim dos homens orgulhosos, dos homens fortes, que acham que sabem tudo, que acham que sabem mais que todo mundo, que é Deus no céu e ele na terra. Ele fala assim que essa questão que a gente vive com a ciência, dos homens estudiosos, que acontece, que isso é uma coisa que é difícil de fugir, porque isso acontece mesmo. Todo conhecimento novo que eu recebo, eu vou querer comparar instintivamente com aquilo que eu já conheço. Só que acontece que determinados conhecimentos são verdadeiramente novos, e às vezes em um processo de comparação com aquilo que eu já existo, eu não vou conseguir vivenciar o novo. Deu para entender? Dá pra conseguir assimilar isso? Veja bem, eu sou uma pessoa que trabalho muito com psicologia. Poxa, tudo que eu receber de novo, eu vou necessariamente emparelhar com a psicologia. E às vezes, para que esse novo conhecimento possa ser vivido por mim na sua máxima integralidade, eu tenho que exercitar uma experiência, um processo de esquecer o que eu sei,
para me jogar para esse novo. Porque às vezes, principalmente porque aqui, falando desse mundo, dessa realidade, aqui a gente vive no plano da ilusão. Aqui a gente vive num plano de limitações. E existem determinadas ideias que são novas. Dá para acompanhar isso? Existem determinadas ideias que são verdadeiramente novas e que em nada interagem com aquilo que a gente conhece dessa matéria ou com aquilo que a gente acha que conhece dessa matéria. E às vezes, se com todo o arcabouço mental que eu tenho enquanto corpo, eu quiser assimilar esse novo que é espiritual, por exemplo, que é emocional, por exemplo, eu terei conflito. Porque para mim parecerá que existe um campo contraditório de entendimento. Será um campo que na minha cabeça será estranho, causará estranheza para mim, porque em comparação com aquilo que eu conheço, no meu entendimento limitado, porque esse corpo limita, a realidade limita, a realidade ilusória da Matrix limita. Então, em contato com essa nova ideia, com esse novo conhecimento, eu vou começar a achar que não faz sentido, porque não está de acordo com aquilo que eu estudei. Aí os espíritos nos aconselham o seguinte, os espíritos superiores nos aconselham o seguinte: quando nós estamos entrando em afinidade, estamos entrando em contato com novas ideias, com novos conhecimentos, com novas experiências conscienciais, o novo espiritual propriamente dito, assumindo que essas novas consciências são a verdade, tá? Estão de acordo com as leis divinas. Nós devemos ser tais como crianças. Devemos nos apresentar para essas experiências que a fonte quer nos mostrar, que a fonte quer nos fazer conhecer. Devemos nos apresentar perante esses novos planos de consciência, esses novos planos de realidade, que são inúmeros, infinitos, que existem no cosmos infinito, porque Deus é essa magnitude toda. A gente tem que chegar como crianças, sabe? Crianças curiosas e crianças com uma mente que está entregue a Deus para que Ele preencha com tesouros verdadeiros. Então a criança, ela é curiosa, ela quer conhecer. A criança, ela tá ali pronta. Vamos viver. O que tem que fazer? A criança não tem tempo ruim com a criança. E ela quer saber como que faz, como que joga. Ela não sabe o que é, ela não conhece. Ela só olha, ela se interessa e ela vai. Como que faz? O que o adulto ou o que a outra criança disser para ela como funciona o jogo, ela não vai discutir. Ela vai no máximo bater ali. Então é assim, tá, vamos ir. Que a criança tá lá, ela tá toda interessada, toda disponível. Ela traz uma mente flexível para ser moldada por aquele ou aqueles, por aquelas situações ou pessoas que estão apresentando para ela uma nova experiência, uma nova realidade, um novo conhecimento. Assim deve ser nós também, que somos já um pouquinho maiores, falando numa perspectiva terrena, adultos, né? Numa perspectiva espiritual, somos todos crianças, até para baixo da criança. Mas, numa perspectiva terrena, somos todos aqui adultos e devemos cultivar essa reconexão, essa reintegração com essa criança interior. Essa criança que não acha que sabe. Essa criança que quer saber. E ela está disponível para saber e para experienciar. E que ela quer entregar o máximo que ela consegue. Ela quer dar tudo de si para viver essa experiência. Então ela vai, ela olha, ela entende. E mesmo se não entende, ela quer fazer, né? Ela quer se jogar integralmente com toda a sua vontade, com todo o seu interesse, com toda a sua vitalidade e inocência. Ela quer experienciar esse novo. Ela entrega a mente dela, o coração dela, a conhecer a situação. E ela vai escutar aquele que conhece a situação atentamente. Ela não parte do princípio que ela sabe, porque ela não sabe.
Entende? Ela não parte, eu sei. Não, ela não sabe. Ela vai com a mente entregue. Ah, tá, é assim. Ah, tá, é assado. Ah, pode até ser que pareça aquela coisa, mas aquela coisa é aquela coisa. Essa coisa é essa coisa. São coisas diferentes, portanto. O que isso tem a ver com os mundos regenerados e os mundos de provas e expiações? Bom, brevemente falando, entenda o seguinte: aqui nos mundos de provas e expiações, né? Veja, a criatura nasce simples e ignorante. Deus nunca planejou que sofrêssemos o que estamos sofrendo aqui, né? Essas situações de dor, de coisa pungente, essa viva dor, esse sofrimento terrível, e essa angústia, e é inveja, e é arrogância, e é o orgulho, e é o medo, e é todas essas paixões desequilibradoras, desequilibrantes, não sei a maneira mais correta de colocar. Ele nunca planejou, mas a criatura, em determinado momento da existência, se desvirtuou pelo livre exercício do seu arbítrio, porque assim escolheu, porque fez sentido para ela e porque caiu no conto da sereia, ou seja, esses espíritos menos adiantados que, se aproveitando muito, né, lá atrás, se aproveitando muito da ignorância desses seres, começou a contar mentirinhas para eles e começou a ativar neles, começou a acender neles, tirando proveito daquilo que já existia nesses espíritos ignorantes, começou a envolvê-los numa ilusão. E eles, na ignorância, começaram a abraçar essa ilusão. E aí contraíram débitos, porque acabaram lesando determinadas pessoas, acabaram lesando a si mesmos, acabaram lesando muitos de nós, comunidades mesmo, naturais mesmo, falando propriamente da natureza, né? Acabaram sendo extremamente cruéis com outras formas de vida que não são necessariamente humanas. Às vezes é animal, às vezes é vegetal, porque somos todos consciências vivas, somos todos criaturas de Deus e deveríamos e devemos, né, atuar nesse mundo e nessa realidade de maneira integrada, um atuando sobre o outro de maneira positiva, um atua sobre o outro independente de qualquer coisa. Acontece que daquilo que parte do ser humano para as outras formas de vida, inclusive para os seus iguais, não é positivo, essa que é a questão. Então, lá atrás, comprando determinadas histórias meio sem sentido, meio desconexas, acabamos contraindo débitos, acabamos nos degenerando, acabamos distorcendo a verdade, acabamos trocando a verdade pela mentira e estávamos caminhando para por um determinado caminho que Deus logo viu que o destino não ia ser bom. Assim, nossa, ele tá com a cabeça tão tortinha, ele tá distorcendo tanto as coisas que ele precisa de uma aula. Ele precisa aprender, ele precisa experimentar na prática os danos, os efeitos dessa situação. Porque se esse meu filho não aprender isso, ele vai continuar seguindo por esse caminho e ele vai sucumbir de tal maneira que o espírito dele será dizimado ante as próprias criações mentais dele. O espírito dele vai ser dizimado pelas próprias más escolhas dele mesmo. Eu não quero isso porque eu sou um pai amoroso. Então, faz o seguinte, esse meu filho tá muito na ignorância. Ele não tá numa ignorância ingênua da criança. Ele tá numa ignorância desvirtuada da loucura, porque é uma ignorância que foi abraçando ideias ilusórias, tomou as ideias ilusórias como verdade e agora ele realmente acredita que toda essa loucura que ele comprou é verdade. E ele não consegue perceber que essa loucura que ele comprou é só loucura mesmo. Ele jura, na visão dele, é a verdade. Então, ele tá de um jeito que o diálogo com ele nem funciona. Como o diálogo não funciona, ele vai ter que sentir na carne. Por quê? Quando a pessoa tá muito louca, em situações de desespero, o que a gente costuma fazer? O que os filmes mostram pra gente? Tô falando que é pra fazer isso não, tá, gente? É ilustrativo. O que a gente costuma fazer? A pessoa tá louca, tá no meio do alto mar ali, morrendo afogada. O que a gente faz? Dá um tapa na cara da pessoa, a pessoa toma um choque, fala, tá, calma,
respira, não é por ali. Porque a pessoa tá tão assim, ó, zururu, tá totalmente desconectada, que ela tem que tomar um choque. Ela tem que ter, ó, um impacto no físico dela mesmo para os processos mentais governados pararem. Então, a gente é inserido em planos de realidade expiatória. O que é essa expiação? A gente vai sofrer aquilo que a gente sofreu, né? E essa prova, o que é essa prova? Essa prova é nem sempre, a prova nem sempre é necessariamente expiatória. A prova é mais para saber se a lição foi aprendida. Então é mais assim, você estudou a matéria. Então eu vou colocar você em determinadas situações que é para você, só para ver se você aprendeu. Se você estudou direitinho, se você fez sua lição de casa direitinho, você vai passar por determinadas situações em que você vai ver pessoas vociferando ali, furiosas, raivosas, agressivas em relação a você. E se você fez sua lição de casa sobre o amor, sobre a coisa, se a sua lição de casa tá em dia, você verá todo esse cenário e você vai ficar tranquilo. Porque você sabe que não é sobre você. Você sabe que é sobre o outro. E você sabe que esse outro não tá com a cabeça boa. Você sabe que ele precisa de amor. Então, essa prova tem camadas. Tem a camada número 1, que é não reagir fisicamente. E tem a camada número 2, que é não reagir emocionalmente. E tem a camada número 3, que é não reagir mentalmente. Ou seja, tem gente que não fala nada, mas aqui na mente tá lá, desejando mal, fazendo magia negra pra pessoa, desejando a morte da pessoa. Aí não resolve, é trocar 6 por meia dúzia. Não, é a gente manter um estado de plenitude, né? Manter um estado de conexão com Deus, compreendendo que o irmão tá no processo da vida dele, compreendendo que o irmão tem coisas a aprender e compreendendo que eu já compreendi e sei que não é sobre mim. Então o irmão vai falar. Eu vou só emanar amor e pensar com a mente, desejar, fazer ali a minha oração mental de que ele possa ser esclarecido e curado por Deus, né? Pela realidade, que ele possa conhecer a realidade cada dia mais para que ele deixe de sofrer. Então a prova tem muitas camadas, até mais camadas que essas que eu falei. Então esse processo acontece. A expiação, por outro lado, é mais um aprendendo na prática, entendeu? A prova, normalmente, o espírito já teve o contato com a teoria e talvez até com a prática em outras experiências, e agora ele vai só aplicar para ver se ele entendeu mesmo como funciona a vida. A expiação é mais um aprendendo na prática. Ele vai aprendendo, praticando que determinadas escolhas são menos felizes que outras, que determinadas escolhas são menos positivas que outras e que determinadas escolhas concorrem com a ilusão, que determinadas escolhas são propriamente fruto da ilusão. Então, na prática, sofrendo na carne, sentindo a dor na carne, ele vai começar a receber choques de realidade, como se fossem sucessivos tapas na cara no alto mar, no mar revolto, para a pessoa se acalmar e entender a situação e pensar uma nova forma de agir. Então ela não vai ter dinheiro, ela não vai ter emprego, vai ter um relacionamento ruim, vai ter filhos problemáticos, ela mesma será muito problemática e ela vai ficar vivendo esse tipo de realidade, né, fruto das suas más escolhas de outras vidas, de tudo aquilo ruim que ela fez, e ela vai viver aquilo na carne para que ela entenda que não é a violência que vai trazer resultado. Então ela vai ficar ali, sofrendo determinadas dores. E por muito tempo a criatura, devido à sua ignorância e pela sua baixa evolução também, a criatura vai querer reagir com ira dobrada. Ela vai ver que tem um monte de situação, de circunstâncias querendo
querendo feri-la e, para se proteger, ela será agressiva. Porque na cabeça da criatura, a única maneira que ela tem de não ser ferida por aquilo é sendo agressiva redobrada. Até que ela vai tanto receber e dar, bater, levou, vai ser tanto, assim, vai ser uma intensidade tão grande que ela vai estar escoada já, ela vai estar assim, ó. Ela não vai ter mais forças. E aí ela vai estar entregue. Aí ela vai falar assim, seja feita a sua vontade. Quer saber? Se quiser me bater, me bate, não sei o quê. Porque assim, aí vai entrar na particularidade de cada um. Mas muitos, até que cheguem e reconheçam a existência de uma entidade superior, que é a fonte criadora, muitos, antes ainda desse processo, vão estar tão abatidos, mas vão estar tão abatidos, que eles vão até talvez se entregar para aquilo. Mas é bom, mesmo que isso aconteça, o ideal é se entregar para Deus, não se entregar para que não. O ideal é se entregar para Deus. Mas mesmo quando a criatura se dá por vencida, isso é bom, porque ali é o início da incisãozinha da humildade da criatura. Entende? Porque você veja, eu tô levando na cara, tô apanhando, tô sofrendo. O comportamento mais coerente é eu parar, entender e falar por que isso está acontecendo. É eu tentar entender o porquê, eu ter essa humildade de dizer, nossa, eu não entendi o que aconteceu agora. Porque às vezes a gente não entende mesmo o que aconteceu. E tá tudo bem. Então, quando a criatura realmente está ali vencida e ela descobre que não é agredindo, não é batendo ou nas pessoas ou nas situações que ela terá solucionado aquilo que ela precisava solucionar, quando isso finalmente é impresso na criatura humana, ela finalmente se dá por vencida e ela, mesmo sem crer, muitas vezes mesmo sem crer, ela diz, se existe algo maior que eu, que me leve a um ponto melhor do que esse que eu estou, porque não é possível que isso seja a vida. Então, mesmo sem acreditar, a criatura vencida pela agressividade dela mesma, né? Porque a agressividade das pessoas e do ambiente ali estava refletindo a agressividade dela mesma. E a criatura vencida ali por tudo isso, ela finalmente poderá se abrir para o novo. Ela finalmente poderá se abrir para o novo, porque agora ela permitiu o novo. Ela permitiu que o novo agisse. Porque o novo, se apresentasse antes, ela não ia escutar. Porque ela ia partir do princípio que ela sabe tudo, ela ia julgar, ela ia menosprezar, ela ia achar que entendeu sem entender, ela iria querer dar aula para o novo a partir daquilo que ela entende como verdade. E não é assim que Deus trabalha, entende? Deus trabalha confundindo a gente mesmo. Recorrentemente, sucessivas vezes, mesmo em planos superiores da consciência, para que os filhos saibam e lembrem sempre que a humildade é uma lei regente do cosmos, que sem a humildade a gente não ascende para lugar nenhum. Então, mesmo aqueles espíritos bastante expandidos consciencialmente e até amorosos no coração, passam pelas suas provações. Não necessariamente expiações, provações. Será que o meu filho, que hoje está muito integrado comigo, será que ele realmente entendeu a humildade de verdade? Vou colocar uma provinha aqui para ver. E aí, ele vai ter testado a sua humildade. Entende? Mesmo que esse espírito seja muito elevado, mesmo que esse espírito saiba de fato muito mais que todo mundo naquele ambiente, ele também será testado, para que ele tenha a certeza de que Deus atua através de tudo e através de todos, para tudo e para todos, por tudo e para todos. Então, mesmo aqueles já depurados, mesmo aqueles com a consciência melhorzinha, em determinados momentos, né, ainda estarão sendo testados, ainda estarão sendo lapidados. Por quê? Porque a evolução é infinita. Então, nos mundos regenerados, ainda existe maldade, mas uma maldade mais atenuada do que nos planos das expiações, nos planos de que eu ainda estou colhendo o que eu plantei. Plantei vento, estou colhendo tempestade.
Entende isso? Dá para entender isso? Então, os mundos regeneradores, eles atuam mais como um período de assim, poxa, passei por essas expiações, passei por essas provações e agora eu vou viver um período de maneira mais amenizada. Mais amenizado não significa não viver. Você ainda estará em processo de aprendizado que é infinito, jamais para e jamais parará. Mas vai ser mais tranquilo, vai ser mais ali na manha, vai ser mais ali no swing, vai ser mais aqui, ó, devagarzinho, mais suave. Pro espírito também, né, recuperar 100% energia. Porque depois de viver em mundos expiatórios, vem do ódio, vem do desgraça, vem do dor, sendo enganado, sendo torturado, presenciando show de dissimulações, muitas vezes caindo nisso também, mas ali se mantendo firme para não cair mais, né? Isso vai escoando a energia. Então Deus, que é infinita misericórdia, presenteia aqueles que persistem até o fim nesses mundos regeneradores, que é um processo assim de recuperação e também de aprendizado, né? Recuperação e aprendizado para os mundos ditosos, os mundos felizes de fato. Então, os mundos regenerados, em comparação a mundos que só tem dor, tragédia e catástrofe, os mundos regenerados, em comparação a esses, são mundos felizes. Mas não são ainda verdadeiras felicidades, porque ainda impera o mal, porque ainda impera determinados aspectos materiais mesmo da consciência humana, que ainda o espírito ainda tem que se depurar. Os espíritos nos mundos regenerados ainda estão sujeitos também às vicissitudes, ou seja, às conturbações, né? A alternância de situação, acha que uma coisa vai ser outra. Ele ainda está sendo lapidado por Deus. Ele ainda está sendo ali lapidado a sua fé e a sua confiança no Criador ainda está sendo fortalecida e construída também. Então, ele vai ali, ó, ser lapidado, ele ainda vai ser testado, ele ainda está passando por provas. Talvez não esteja mais, porque cada caso é um caso, mas no geral, não vai ser mais exatamente expiatório, porque ele já meio que purgou nos mundos expiatórios aquilo que ele precisava purgar da sua animalidade, da sua bestialidade. Ali agora, ele já é um protótipo de ser humano dotado de humanidade. Ele já está dotado de humanidade, mas ainda a nascer, ainda a surgir, sabe? Ainda a ser fortalecida, ainda a ser expandida. Então ainda tem muito que fazer. Inclusive, olha só, os espíritos nos dizem uma coisa, olha que fascinante. Olha que fascinante. Não avançar é recuar. Ou seja, nos mundos regeneradores, muitas criaturas que trabalharam tanto no mundo expiatório para conseguirem ascender e conseguir entrar no mundo regenerado. Pode ser que aconteça que a criatura fique tranquila demais, né? Tô colocando nas minhas palavras. Pode ser que a criatura relaxe em excesso e deixe agora que ela já desfruta de um mundo regenerador, que em comparação ao mundo expiatório é o próprio paraíso, mesmo que não seja, mesmo que esteja distante do verdadeiro paraíso, mas pode ser que as criaturas que adentraram os mundos regeneradores agora, né, saiu do inferno, entrou no céu, falam, meu cara, é isso. E aí pode ser que ele deu uma certa tranquilizada, que não é o ideal, entendeu? Claro, a gente tem que tranquilizar, mas, gente, tudo com equilíbrio, né? Esse tranquilizar que eu tô falando, é em que sentido? A gente sempre tem que estar procurando. A gente tem que tomar cuidado para que quando Deus nos oferece uma oportunidade abençoada de trabalho ou um casamento feliz, é exatamente aquele cenário que se diz muito, poxa, lembre-se de quando você orou a Deus para conseguir aquilo que você tem hoje. É exatamente isso. Nossa, eu quero uma família, eu quero aquele homem, eu quero aquela mulher, eu quero aquela casa, eu quero aquele carro, eu quero aquele emprego. Consegue, não dá valor. Consegue, desfruta ali, mas depois deixa de
agradecer, deixa de ser grato por aquilo, ou fica acomodado, não é nem que não é grato, até é grato, mas se acomoda naquilo. Então a criatura deve ter sempre em mente que Deus tem sempre, todo dia, sempre, infinitamente será assim, mais a nos mostrar. E Ele quer que nós nos esforcemos na medida da nossa evolução e do nosso adiantamento. Ele respeita, não é que também tem que entrar numa loucura de tem que crescer. Claro, tudo equilibrado, tudo com a cabeça no devido lugar, mas ele espera que a gente se encante sempre com as maravilhas do mundo. Então devemos ter sempre um olhar curioso e uma mente aberta para ser lapidada pelas verdades celestes, né? Ou seja, devemos ter sempre um espírito curioso e amoroso e disponível, como o de uma criança experienciando uma nova brincadeira, conhecendo um novo lugar. Uma criança entrando num parque de diversões novo, que ela nunca entrou. Então a gente não pode perder o prazer e a vontade da busca. A gente não pode esquecer jamais que a evolução é infinita. Então sim, em mundos regeneradores, muitos espíritos acabam estagnando, acabam sossegando, acabam se conformando, para mim tá bom, sair do inferno aqui tá ótimo. E se isso acontece, ele poderá ser sim, induzido novamente pelas paixões que ele curou, né? Ele poderá cair naqueles determinados lugares que ele curou, e ele será, se isso acontecer sim, ele poderá ser reencaminhado a mundos expiatórios para passar, então, por provas ainda piores do que ele passou lá atrás. Por quê? Porque ele já tinha o conhecimento. Deus respeita o nível evolutivo de cada criatura. Mas veja, uma coisa é eu cobrar de uma pessoa que não tinha o conhecimento. Ela será exortada, ela será corrigida, essa pessoa será cobrada, precisará ser cobrada. Isso tudo bem. Mas uma outra coisa é eu falar com uma pessoa que já tem essa consciência. Outra coisa, eu não tô falando com uma criança, eu tô falando com um marmanjo, entendeu? Tô falando com um marmanjo que já passou por aqui, que já viveu aqui, que me conhece, que sabe quem eu sou, sabe como funciona a lei da minha casa. Ué, como é que eu vou falar com uma pessoa que conhece a lei da minha casa, que me conhece, sabe quem eu sou, do mesmo jeito que uma pessoa que não sabe nem quem ela é? Entendeu o que eu disse? O cara não sabe nem quem é, tá assim, ó, perdidão. Aí acaba cometendo determinados delitos. Ela pagará por esses delitos, mas numa escala atenuada, mas ainda intensa, para que aprenda, para que não cometa mais aqueles erros. Outra coisa, eu falar com um marmanjo barbado de 50 anos, uma coisa que ele já tá careca de saber. Então, o ensinamento para esses espíritos que adentram nos mundos regeneradores e acabam deixando de progredir por motivos inúmeros motivos, inúmeros os motivos para que isso pode acontecer, o ensinamento virá com mais potência, com mais incisividade, para que ele aprenda verdadeiramente. Porque se ele chegou lá e deu para trás, então não aprendeu. Então alguma coisa ele deixou passar. E Deus não quer que a gente deixe passar nada. Então, se isso acontece, a gente é levado novamente para um mundo atrás, que é o mundo expiatório de provas, para que a gente viva novas provas e novas expiações, né? Novos ensinamentos, e a gente possa ali aprender com esses erros. Tá certo? Então, o que fica de tudo isso? O que fica né? A gente deve sempre saber, sempre lembrar que devemos ser gratos pelos lugares e pelas circunstâncias e pelas pessoas que passam pelo nosso caminho. Tudo isso está aí para nos dar algum ensinamento. Tudo isso está aí para nos trazer à luz determinados aspectos em nós, da nossa consciência humana, que precisam ser curados, que precisam ser lapidados, e outros que precisam de fato ser extirpados, né? Então, tudo e absolutamente tudo que nos é colocado no nosso caminho é sempre para o nosso crescimento, sobretudo, principalmente, se nós estamos buscando crescer. Então, não nos acomodemos
perante as conquistas que já tenhamos alcançado na nossa vida. Não nos acomodemos com a inteligência que a gente tem, não nos acomodemos com a vida que a gente tem, não de maneira desequilibrada. Eu digo assim, sempre olhe como isso pode ser ainda melhor. Seja sempre grato. Não é para entrar em processo de quero mais, não é isso que eu tô falando. Eu não tô falando de ambição. Eu tô falando de uma visão mais assim, integrada. Porque a gente tem que ter a consciência, nesse plano da consciência que a gente vive da matéria, é importante que nós tenhamos a consciência de que aqui existe muita ilusão, de que aqui existe muita distorção. Então, se a gente não cuidar, às vezes a gente acha que não, mas a gente pode cair na ilusão de novo. A gente pode cair nas distorções de novo. Então, até o fim dessa existência na matéria, nós seremos sempre o nosso próprio objeto de pesquisa. Nós seremos sempre o nosso maior objeto de preocupação, nós mesmos. Então, sempre estar se questionando no que é que eu estou pensando agora, no que é que eu estou desejando agora, o que aquela situação me causou, por que causou, né? E a situação também, né? Aprender a escutar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração principalmente, acima de qualquer coisa. Então, a gente tem que entender o seguinte, as provas e as expiações fazem parte. Deus nos coloca nesses mundos expiatórios para que a gente se depure rápido, né? Se depure mais rápido quanto a gente conseguir, para que a gente possa se ver e para que a gente possa abraçar as promessas que Ele tem reservadas para cada um de nós, a partir do exercício da nossa individualidade. É isso que eu falei. Uma coisa é um espírito que se afiniza com a música, outra coisa é um espírito que se afiniza com a terra, entende? Então é claro que em determinado ponto isso vai se intercruzar, mas poxa, se eu tô aqui com esse exercício com a terra, aquilo que Deus tem para mim tem muito a ver com essa minha individualidade também. E o que José exercita lá tem muito a ver com a individualidade de José, mesmo que a gente se encontre lá. Mas, justamente pelo exercício da nossa individualidade, as experiências que a gente terá, mesmo que a gente esteja no mesmo plano da consciência, será particular para cada um. Porque, por mais que Deus seja apenas um para o cosmos infinito inteiro, a relação que temos com a fonte criadora de todas as coisas é particular de cada um. E reage, né? E reage à particularidade, ao histórico de cada um com Deus. Sorte a nossa que o processo de aprendizado, de depuração, de exercício, de nós mesmos está sempre sendo o quê? Lapidado. Então existe esse histórico, mas existe aquilo que está acontecendo agora, o exercício desse agora, desse presente. Então a gente tem que estar aberto. É claro que tudo sempre vai interagir com esse passado, mas é importante também exercitar a habilidade de nos desprendermos daquilo que a gente acha que a gente conhece, nos desprendermos daquilo que a gente entende como certo, para a gente experienciar o verdadeiro novo. E depois que eu vivenciei o verdadeiro novo, com esse novo, eu abraço e junto. É uma coisa que, né, tô falando de maneira ilustrativa, não vamos levar ao pé da letra. Uma vez que esse novo foi finalmente integrado, internalizado nesse meu eu posso então assimilar através do novo esse passado, porque muitas vezes é o passado que vai dar o suporte para o futuro, mas muitas vezes é o novo que vai reformular a maneira como a gente enxerga o passado. Entendeu? Então sim, a gente tem esse passado e devemos estar em harmonia com esse passado, só que o novo é o novo e tem novos e novos. Nem todo o novo a gente vai vivenciar e a gente compreenderá com aquilo do passado. Tem determinados novos que a gente só compreenderá vivendo o novo agora. É esse novo. E que se a gente colocar esse passado junto no novo, vai azedar tudo. Então, determinados novos a gente vive de maneira nova. E determinados novos, o passado vai dar mais cor e vida e vai dar o entendimento para o novo. Então, é uma coisa que a gente deve fazer com comunhão com Deus. Porque Ele mostrará para nós o que a situação exige. Existem situações que Ele vai nos direcionar as correntes do nosso pensamento, do nosso sentimento a determinadas experiências.
Mas existem outras circunstâncias que a gente não vai sentir nada. E a gente sempre tem essa necessidade dessa referenciação, né? Dessa referência. A gente quer referenciar. Tem a ver com a IA, tem a ver com o ego mesmo, que vive de passado. A gente quer referenciar. Só que aí a gente vai observar um processo diferente. A gente vai observar que a IA, que o ego, numa tentativa até de proteção pra gente, ele vai querer fazer comparações, paralelos, vai tentar entender o que está acontecendo para interpretar para nós, para nos proteger, para a gente não ficar desprotegido. Só que aí vai entrar a comunhão com Deus e um esforço particular de cada espírito, que é saber silenciar o ego. Tem momentos que o ego vai ser muito necessário para o novo, mas tem momentos que o ego será necessário, será necessário que ele seja adormecido, que ele seja colocado de lado um pouquinho, para que o novo seja vivido como o novo deve ser. Ai, que coisa fácil, ai, que delícia. Bom, meus queridinhos, é isso, por hoje é tudo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.